Salve Petroheads aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente aqui para vocês. Eu ia fazer vídeo da série do Fórmula 1 2016 hoje, mas eu decidi não fazer porque essa semana temos GP de São Paulo, isso mesmo, GP de São Paulo e Interlagos na Fórmula 1. Então, nada melhor do que a gente reunir as 5 edições mais incríveis que o GP do Brasil já teve em Interlagos, ou seja, lembre-se que essas corridas que eu vou trazer aqui para vocês serão referentes aos GP do Brasil de Interlagos, ou seja, não serão contados os GPs lá dos anos 80, que foi em Jacarepaguá, e também eu decidi pegar os GPs mais recentes, não tão mais recentes, mas acho que um dos melhores, sim, porque os GPs mais antigos de Interlagos, lá dos anos 70, é um pouco difícil de achar informações, sim, imagens sobre eles, mas já esses aqui foram GPs que geralmente eu cheguei a assistir, lembrando que 3 deles eu vi ao vivo e 2 deles eu acabei vendo depois com a internet, porque na época que eles foram transmitidos ao vivo eu não era nascido, porque realmente eu sou de 96. Infelizmente eu vou estar mostrando aqui para vocês os 5 GP, as 5 edições mais marcantes aí do GP do Brasil, que teve em Interlagos, no atual traçado. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo então, partiu, e então solta essa vinheta e vamos lá. Lembrando que um GP em específico vai ficar de fora, apesar da corrida ter sido emocionante, mas ela deixou um ponto bem triste para nós brasileiros. Vocês já sabem que GP é esse que eu estou falando. Não vou falar o ano para não dar polêmica, porque senão esse vídeo será postado lá no grupo do F1 Sem Moderação e eles não gostam que toquem nesse tema. Então, bora pro vídeo. E aí, Petroheads e Gearheads, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, se liga que tem novidade top lá na vida de Racer Store. Essa semana eu lancei 3 estampas super lindas aí, incluindo 2 para quem é fã aí do Brian do Velozes e Furiosos, que eu coloquei, que é a estampa da Skyline GTR 34 do segundo filme e também do Toyota Supra lá do primeiro, ou seja, e não só isso. Para os fãs de carro nacional também coloquei uma estampa do Chevette. Todas essas estampas aqui por um preço super especial de R$ 69,90 aí para vocês, com pagamento também parcelado em até 12 parcelas de R$ 6,70. Pode também pagar pelo boleto e também via Pix, beleza? Aprovação imediata. E então o link vai estar aí na descrição para vocês conferirem essa grande novidade. E também siga o Instagram da Lion Estampas, que é por lá que eu responderei também todas as dúvidas de vocês. Lembrando que a vida de Racer Store é uma empresa subsidiada da Lion Estampas. Então deixa um like aí, acesse a loja aí do canal e bora pro vídeo. Então vamos começar aqui então o vídeo. Dessa vez estamos aqui no modo OBS e na nossa 5ª posição nós temos aqui para vocês o GP que consagrou Vettel tricampeão mundial, que foi o GP do Brasil de 2012, ou seja, a edição de 2012 do GP do Brasil. Cara, já faz 10 anos, mano, tô ficando velho, cara.
Já faz 10 anos mesmo que essa corrida já passou, cara. Mano, essa corrida foi tão top, basicamente. Eu me lembro que eu só vi um pouquinho dela, basicamente, porque acabei saindo, acabei indo na casa de um amigo meu, daí acabei não assistindo o restante dessa corrida. Mas, cara, essa corrida, mano, quando você assiste ela, seja agora, sim, através do YouTube, tudo, mas quem viu ao vivo, ou quem foi em Interlagos nesse dia, cara, só tem boas memórias para lembrar, cara. Corrida muito épica. Era uma disputa de título mundial, cara. Era uma disputa de título mundial. Ou seja, o Vettel rodou logo ao fim da reta oposta, ou seja, na curva do Sol. Teve um embaralhamento de carros, Vettel rodou, caiu para última posição, cara. Caiu para última posição. Mano, e o que ele fez? Ele não desistiu. Ali parecia que a chance do Vettel ser tricampeão estava perdido. Ou seja, se a corrida prosseguisse, o Vettel abandonasse, Alonso era tricampeão e acabou. Só que não foi isso que aconteceu. Vettel foi lá, se recuperou, mas, cara, de uma forma mais tão milagrosa. Eu já vou mostrar o pódio para vocês aqui. Tão milagrosa. É óbvio que ele não subiu ao pódio. A vitória daquela corrida ficou com o Jenson Button, que foi a última vitória dele na Fórmula 1 pela McLaren. Também foi a última vitória da McLaren até o GP da Itália do ano passado, quando Daniel Ricciardo conquistou aquela dobradinha com Lando Norris em segundo. O Alonso também cruzou em segundo e o Massa também em terceiro, esse que foi o último pódio de Massa no GP do Brasil, ou seja, o último pódio do Felipe Massa em casa. E não só isso, cara. Lá atrás, Vettel fez uma corrida mais tão épica que ele chegou em sexto, era o suficiente e ele garantiu o tricampeonato mundial. Mano, foi uma corrida muito épica, mas teve muitas ultrapassagens, teve chuva, cara. Foi uma corrida que deu muito o que falar naquela época, mano. O GP do Brasil de 2012 foi a corrida que fechou aquela temporada com chave de ouro. Porque, mano, a temporada de 2012 já foi épica. Agora, uma corrida inesquecível foi muito top. Inclusive, era a corrida de despedida do Hamilton da McLaren, já que ele iria para a Mercedes em 2013 e não foi uma das melhores, já que Nico Hülkenberg tocou no britânico e o britânico quebrou sua suspensão da sua roda esquerda dianteira e acabou abandonando. E o Hülkenberg, que inclusive chegou a liderar aquela corrida por um tempo, por um certo número de voltas, que agora esqueci, ele liderou aquela corrida e tinha grande chance de pegar pódio também. Nico Hülkenberg sem pódio, que pena. Desde aquela época, nunca conseguiu. Com isso, ele simplesmente daí tomou uma penalização de drive-thru e acabou com a chance de pódio dele. Mas, mano, essa corrida foi para não ser esquecido. Foi uma corrida inesquecível. GP do Brasil de 2012 está aqui então na nossa quinta posição, porque, cara, foi uma corrida que, além de ter sido a despedida do Schumacher da Fórmula 1, a segunda despedida do Schumacher da Fórmula 1, que corria pela Mercedes, despedida do Hamilton da McLaren, e também despedida da equipe Nanica HRT. Foi uma corrida, mas olha, de aplaudir de pé. Quem esteve em Interlagos esse dia, comente aí e diga como que foi a experiência de ter visto essa corrida ao vivo. Só a narração do Galvão que já não ajudava muito naquele GP. Mas a corrida foi um espetáculo, isso eu tenho que dizer.
GP do Brasil de 2012 aqui na nossa quinta posição. Está aqui na nossa quinta porque tem outras corridas que foram muito épicas. Vamos lá. Na quarta posição nós temos um GP, mas um GP que foi um caos danado, que foi impossível explicar o paradeiro que esse GP tomou. Me lembro que eu vi esse GP na infância, cara, eu fiquei arrepiado com o quanto de acidente que tinha. E tudo na curva do Sol, cara. Na verdade, aquela hora eu errei, na verdade era na descida do lado. Eu tinha referido aquela curva que o Vettel rodou. Curva do Sol é essa aí que vocês estão vendo. Que é o GP do Brasil de 2003. Cara, mano, a última vez que o Brasil estava no início da temporada da Fórmula 1, mas foi um caos tão danado, cara, que, meu Deus do céu, até o hino correto, até o hino não teve no pódio, de tão caótico que foi esse GP, cara. Mano, Schumacher quase bateu num trator que tava na pista. Mano do céu, quase. Mano, por pouco que o Schumacher conseguiu sair e não tocar no trator, conseguiu sair vivo, senão, mano, imagine o que ia dar isso. Infelizmente, 11 anos depois aconteceria uma tragédia terrível envolvendo o trator na pista. Não preciso nem dizer que você já sabe do que eu tô falando. Mas, cara, essa corrida também foi uma corrida em que o Rubinho bateu na trave para vencer pela primeira vez em Interlagos. Cara, ele bateu na trave. Mas não aconteceu. O Rubinho teve uma pane seca e abandonou. Quando ele tinha a vitória em mãos. E quem assumiu a liderança depois? Sim, um tal de Giancarlo Fisichella, que já era um piloto até que consagrado, mas não tinha nenhuma vitória e corria numa Jordan, que era a equipe mais fraca do grid. Fisichella sobreviveu, conseguiu chegar lá na frente, sem falar que a corrida teve vários safety cars também, tudo, além dos abandonos na curva do Sol, tudo. Fisichella foi lá e basicamente ultrapassou o Kimi Raikkonen e assumiu a liderança. E tinha tudo para terminar. Só que o que aconteceu? Na curva do café, Mark Webber da Jaguar, que na época era o segundo ano dele na Fórmula 1 e corria pela Jaguar, rodou e bateu, cara. Bateu de uma forma muito forte. Só que daí, para piorar, cara, veio o Alonso, que era, na verdade, esse carro aí, que era o segundo ano também do Alonso na Fórmula 1. Primeiro ano dele na Renault, cara, ele também bateu. E daí, com isso, não tinha o que ser feito, a bandeira vermelha foi acionada, cara. E detalhe, Alonso estava em terceiro, mano. Bandeira vermelha foi acionada, daí houve uma confusão lá nos cronômetros dos resultados. Isso porque eles decidiram encerrar a corrida, basicamente, encerrar a corrida. Aí uma outra cena lá da curva do Sol também. Essa cena aqui, cara, é impactante. Fisichella lá no fundo e olha, 3 carros na mesma curva, mano. Eu fico pensando, a FIA, a Fórmula 1 hoje, com esse medinho de chuva que ela tem, jamais isso vai acontecer de novo, cara. No Japão, lá no GP do Japão que tivemos esse ano, os primeiros escapados de carro já teve bandeira vermelha, já adiou a corrida, ou seja, já fizeram todo escambau. Nessa época não tinha isso. Sem falar que nessa época, pelo menos, os carros tinham 2 fornecedores de pneus, Bridgestone e Michelin. Inclusive, eu tenho muitas saudades da Bridgestone na Fórmula 1. Volta, Bridgestone, por favor. Ninguém merece esses pneus da Pirelli na atualidade, mano. A Bridgestone sabia fazer pneu que era muito bom, melhor que esse da Pirelli. A Michelin também. Mas, cara,
o desfecho desse GP foi o mais maluco de todos. Porque Fisichella estava em primeiro e ele, por ventura da bandeira vermelha, tinha ganhado a corrida. Só que não. Quem subiu em primeiro foi Kimi Raikkonen. Mano, Kimi Raikkonen, jovem, cara, que era a segunda vitória dele na Fórmula 1. Imagine. Daí ficou aquela confusão de resultados. Kimi ou Fisichella. Só que passou um tempo, a FIA percebeu o erro na cronometragem, percebeu que no momento da bandeira vermelha, o resultado da volta anterior era o Fisichella que tinha assumido a liderança, e com isso, Fisichella só recebeu o seu troféu de GP do Brasil algumas semanas depois, às vésperas do GP de San Marino. Como vocês estão vendo aí essa imagem. Cara, foi um GP, mas muito confuso. Confuso ao extremo esse GP do Brasil de 2003. Cara, foi confuso ao extremo. Então, vamos para a nossa terceira posição, que agora a coisa vai ficar mais emocionante. Vamos lá. Pessoal, impossível não falar de GP do Brasil e não falar de Ayrton Senna, cara, impossível. Mas é óbvio que as vitórias dele estão nesse vídeo. E em terceiro colocado nós temos aqui a vitória do GP do Brasil de 93, que foi a segunda vitória dele em casa. E uma vitória, mas, cara, vencida com garra no braço. Por quê? Naquele ano de 93, o Senna corria com uma McLaren com motor Ford V8, enquanto a Williams tinha um carro que era imbatível, cheio de eletrônica absurda, suspensão ativa e um Alain Prost no volante. Cara, era uma tarefa difícil o Senna vencer pela segunda vez em Interlagos. E era a segunda corrida daquele ano, e o Senna, inclusive, e o Prost já tinha vencido o GP do ano de 90, do GP anterior, que era na África do Sul. E com isso, nós tivemos, nas primeiras metades ali do GP, um amplo domínio do francês. Ou seja, parecia que Alain Prost ia ter uma vitória fácil nesse GP do Brasil de 93. Mas não contavam com uma coisa que chegou dos céus para agitar ainda mais a corrida: a chuva. E ela veio, mas de uma forma tão forte, mas tão forte, que causou uma confusão imensa na reta, ou seja, o Aguri Suzuki, que na época era piloto da Footwork, bateu em plena reta. E não só isso. O que aconteceu? A chuva veio, vários pilotos colocaram pneus de chuva, incluindo o Senna, com exceção de um. E sabe quem que foi? Alain Prost. Decidiu arriscar na pista com pneu slick. Mano. E óbvio que deu muito ruim, mas deu muito ruim. A chuva apertou, Prost não viu o retardatário Christian Fittipaldi, que na época corria pela Minardi, e bateu no Christian, mano, bateu. Foi assim um momento que mudou toda a dinâmica do Grande Prêmio. Com isso, Prost e o Christian já estavam fora da prova, e daí com isso o safety car entrou. Foi a primeira vez que a Fórmula 1 usou um safety car novamente, ou seja, e era um Fiat Tempra, inclusive, naquele GP do Brasil 93, e cara, daí quando a corrida reiniciou, mano, foi aquela audácia de estratégias. Daí a pista começou a secar, todo mundo colocou pneu slick novamente, incluindo o Senna, e o Hulk atrasou um pouco no box, e com isso, mas ainda assim conseguiu sair na frente, porém o Ayrton Senna já estava colando e o Hulk com pneu frio. O que o Senna fez? Foi lá e deu o chamado drible da vaca. Foi lá e passou o Hulk daquela forma incrível para não perder mais a liderança e vencer daquela forma majestosa e maravilhosa. E não só isso.
O povo invadiu a pista, cara. Foi aquela vitória épica. A Senna pegou bandeira, o povo invadiu a pista. Ou seja, teve uma grande invasão de pista, mas muito top. E com isso, em segundo colocado ficou o Damon Hill, que era o primeiro ano dele na Williams, e Schumacher em terceiro pela Benetton. Cara, mas olha, foi um GP assim de tirar o fôlego. Foi um GP de tirar o fôlego, esse GP do Brasil de 93, cara. Ou seja, Senna venceu de uma forma tão incrível que fica impossível não comentar aqui nesse vídeo. Então, tá aqui GP do Brasil de 93, então bora pro próximo. E é óbvio que eu não ia deixar de mostrar para vocês a foto do povo invadindo a pista ao lado do seu grande ídolo, que infelizmente nos deixou em 1994. Uma pena mesmo, mas está aí. Essa foto também entrou para a história, cara. Então agora sim, vamos para a segunda posição. Na segunda posição nós temos o GP do Brasil de 2006. É óbvio que eu não ia deixar de falar do Felipe Massa. A única corrida que não vai estar nessa lista é aquela de 2008, que você já sabe o porquê. Mas essa de 2006 tem que estar aqui sim. Porque, mano, esse GP, depois de praticamente 13 anos sem uma vitória brasileira em Interlagos, mano, Massa conseguiu fazer aquilo que o Rubens Barrichello não fez. Que ele quase bateu na trave em 2003. E ele conseguiu, o Massa, que foi o GP do Brasil de 2006, GP que realmente marcou a primeira despedida do Michael Schumacher, e era uma corrida que o campeonato de pilotos e de construtores estava em jogo entre Schumacher versus Alonso. Cara, aí teve título envolvido pra caramba, mano. E foi aí que começou todos os grandes preparativos para esse GP que foi tão top. Não chegou a chover, mas, cara, o Felipe Massa administrou muito a sua vantagem nessa corrida, cara. Em um período que a Fórmula 1 tinha reabastecimento, tudo, Massa conseguiu largar e manter a ponta até o final da corrida. Enquanto Schumacher tinha tudo também para garantir o campeonato, no qual ele tinha que chegar pelo menos no pódio e torcer para um resultado ruim de Alonso. Só que, infelizmente, tudo aconteceu para o alemão. O alemão acabou tendo o pneu furado, caiu lá para a última posição. E, cara, ainda assim ele conseguiu se recuperar. E aí você vê o Massa com a bandeira brasileira, basicamente repetindo o gesto que o Senna fez lá em 93. E o Alonso acabou sendo campeão, ou seja, bicampeão mundial naquele ano de 2006, porque realmente o Schumacher acabou tendo problemas, mas ainda assim ele fez uma boa corrida de recuperação e chegou na quarta posição, ou seja, chegou na quarta posição naquele GP. Porém, o título acabou ficando com Alonso. E aí, basicamente, era o Schumacher que fez sua corrida de recuperação, ou seja, na sua primeira despedida da Fórmula 1, era a última corrida dele pela Ferrari. E aí o pódio onde o Massa tava com o macacão verde e amarelo. Cara, mano, essa vitória foi incrível. Massa usou o macacão verde e amarelo e conseguiu vencer ainda, mano. Com o Alonso em segundo e o Jenson Button em terceiro. Mano, foi um pódio assim de tirar o fôlego. Então tá aí então na nossa segunda posição o GP do Brasil de 2006, que marcou a primeira vitória do Massa no Brasil, a segunda dele na Fórmula 1, e também foi
E também foi a última corrida do Schumacher pela Ferrari na sua primeira aposentadoria da Fórmula 1, antes do seu retorno em 2010. Então, vamos lá para o nosso top 1, que vocês já sabem qual que é. Mano, se tem uma coisa que é impossível é não falar do GP do Brasil e não falar do GP do Brasil de 91. Não tem como, não tem como. Cara, esse GP do Brasil de Interlagos em 91, cara, foi, acho que, a exibição mais emocionante de todos os tempos já feita na Fórmula 1 e feita pelo Ayrton Senna. Cara, foi de tirar o fôlego. Cara, Senna fez a pole position, uma pole position mais super apertadíssima, conseguiu largar na frente, conseguiu administrar uma grande vantagem, basicamente sobre o Mansell da Williams, e tinha tudo basicamente para ganhar. Parecia que a vitória, a tão esperada vitória de Senna no Brasil, viria nesse GP, só que não sabíamos que ela viria de uma forma tão dramática. Por quê? O Mansell basicamente teve problemas e acabou abandonando, só que, cara, o Senna também não estava livre dos problemas. Cara, começou a chover no finalzinho da corrida, começou a chover e o câmbio da McLaren MP4/6 travou na sexta marcha, cara. As marchas não funcionavam. E o Ricardo Patrese começou a descontar vantagem. Estava quase perto de se aproximar do brasileiro que estava em primeiro, lutando com o carro para manter na pista, porque sem as outras marchas estava inguiável. Só que, mano, tudo deu certo. Tudo deu certo. O Senna conquistou de longe não só a sua primeira vitória em casa, mas a vitória mais emocionante da história da Fórmula 1. Nenhuma outra vitória da categoria, ou seja, nenhuma outra vitória que teve um drama tão forte consegue superar essa vitória aí. Nenhuma outra, mano. Ou seja, quem vê essa vitória até os dias de hoje chora de emoção, de tão emocionante que foi. Foi uma vitória que quem viu ao vivo tem muita história para contar. Quem nasceu bem depois, como é no meu caso, vi e até eu fiquei emocionado. A torcida se emocionou em peso. E quem foi em Interlagos nesse dia tem muita história para contar, mas muita história mesmo. Porque, mano, Senna venceu, mas o desgaste foi tão grande, mas tão grande, que o Senna não conseguiu levantar o troféu no pódio, no desgaste físico. Porque, mano, você controlar um carro de Fórmula 1, só em uma marcha só, lutando para o carro não morrer, cara, isso aí foi um milagre de gênio. E não era um carro com câmbio igual hoje, que é câmbio semiautomático, era manual mesmo, com embreagem, ou seja, qualquer erro podia fazer o carro morrer e não pegar mais aí, fim de prova para ele. Mas não foi o que aconteceu, o Senna conseguiu superar toda essa dificuldade, debaixo de chuva, carro travado na sexta marcha, conseguiu vencer. Tanto que eu tenho a miniatura do carro dele aqui. Porque, cara, quem hoje assiste os melhores momentos dessa corrida do GP do Brasil de 91, cara, se arrepia até hoje. O rádio dele gritando também, gritando de emoção, foi emocionante, cara. Absurdo. Muito, mas muito emocionante. Calma. Então tá aí, então, o nosso top 5 das maiores edições do GP do Brasil em Interlagos na Fórmula 1. Então,
Vamos já encerrando esse vídeo então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixa um like aí, se inscreva no canal. Clica no link da Vida de Racer Store, a nossa lojinha, e confira que temos novidades lá na nossa lojinha, beleza? Novidades de camisetas estampadas. Em breve farei também mais algumas camisetas com a temática da Fórmula 1 também. Então, deixa um like, falou e até a próxima. Tchau, tchau aí, Petrolheads. Fui! Até a próxima.